Bom dia, gente. Meu nome é Aldiele. Eu vou falar hoje sobre a pneumonia. A pneumonia é uma doença infecciosa que afeta os pulmões. Existem vários tipos de pneumonia: pneumonias virais, fúngicas e bacterianas. A pneumonia que eu vou falar hoje é a pneumonia bacteriana. A pneumonia bacteriana, como seu próprio nome fala, o seu agente causador são bactérias. A provocação da doença ocorre quando esse agente infeccioso se instala no espaço alveolar, que é onde ocorre a troca gasosa. Lá, no espaço alveolar, precisa estar sempre limpo e livre de qualquer substância que possa impedir o contato do ar com o sangue. A pneumonia é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo, e o Brasil é um desses países com maior incidência. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, a pneumonia é o motivo da maioria das crianças menores de 5 anos morrerem. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre os agentes etiológicos da pneumonia. A pneumonia pode ser causada por vários agentes, como vírus, bactérias, fungos e protozoários. Porém, os principais agentes etiológicos da pneumonia são as bactérias, sendo elas Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae e a Haemophilus influenzae. Agora eu vou detalhar um pouquinho sobre cada bactéria. O Streptococcus pneumoniae, também muito conhecido como pneumococcus, é o principal agente etiológico das infecções respiratórias. Essa bactéria é gram-positiva, ou seja, ela possui apenas uma camada de peptidoglicanos e pertence ao gênero dos Streptococcus. O Streptococcus aureus é a bactéria mais perigosa do grupo Staphylococcus. Ela é gram-positiva, ou seja, ela também possui apenas uma camada de peptidoglicanos e pode causar pequenas ou grandes infecções no organismo. Mycoplasma pneumoniae é uma das menores bactérias conhecidas pelo homem. Ela é um parasita intracelular obrigatório e ela é gram-negativa, ou seja, ela possui mais de uma camada de peptidoglicanos. E por último, a Haemophilus influenzae, que pertence ao gênero Bacilo e é gram-negativa. Essa bactéria se subdivide em 5 tipos, sendo ela A, B, C, D e F. Mas é o sorotipo B que causa doenças invasivas. Geralmente, essa bactéria ela se aloja no nariz e na garganta, porém pode se espalhar para outras áreas do corpo, como os pulmões, causando a pneumonia. Transmissão. Como ocorre a transmissão? A pneumonia, ela pode ser transmitida por vírus, bactérias, fungo, protozoário. Ela pode ser também transmitida pelo ar, saliva, secreção, transfusão de sangue e também mudança de temperatura. Ela pode levar à inflamação alvéolos pulmonares. Para a gente poder falar um pouco mais sobre sinais e sintomas, a gente precisa entender que cada indivíduo vai ter a sua particularidade. Ou seja, cada indivíduo, cada paciente com a patologia vai ter a sua maturação imunitária de forma diferente. Então, cada um vai ter uma manifestação clínica diferenciada. Então, vamos lá. Alguns sintomas são tosse progressiva com escarro, secreções. Temos também hipertermia, que é a nossa temperatura corporal acima de 38 graus. Temos também a hipotermia, que é o oposto, quando a nossa temperatura corporal está abaixo de 35 graus. Taquicardia ou bradicardia com cianose central, que são os batimentos cardíacos com alterações. Nós temos também dor torácica. E um dos primeiros pontos que eu citei foi a tosse produtiva. A tosse com secreção, ela vai nos mostrar na sua coloração o tipo de agente etiológico. Ela pode indicar, sugerir o agente etiológico. Por exemplo, quando o escarro ele está na coloração de ferrugem, pode indicar a presença de Streptococcus pneumoniae. Quando o escarro está na cor esverdeada,
pode indicar a presença de Pseudomonas ou outras espécies pneumocócicas. A coloração vermelho groselha desse escarro pode indicar a presença de Klebsiella pneumonia. E se o escarro ele for fétido ou de mau sabor, pode indicar bactérias anaeróbicas. Bom dia, gente. Meu nome é Juliana. Eu vim falar com vocês sobre pneumonia na parte de sinais e sintomas. A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por diversos micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e vírus. A pneumonia possui 4 classificações, que são a pneumonia adquirida na comunidade, a pneumonia associada a cuidados de saúde, a pneumonia adquirida no hospital, a pneumonia associada à ventilação mecânica. Existe a terapia farmacológica, que consiste em tratamento da hidratação, antipiréticos, antihistamínicos ou descongestionantes nasais. Administra-se ainda a oxigenoterapia para hipoxemia. No suporte ventilatório, inclui altas concentrações de oxigênio expiratório. Na intubação endotraqueal e ventilação mecânica, no tratamento de choque da insuficiência respiratória ou do derrame pleural, se necessário. Para grupos com riscos de PAC, que seria a pneumonia adquirida na comunidade, recomenda-se a vacinação pneumocócica. Recomenda-se o repouso no leito até que sejam evidenciados sinais de resolução do processo infeccioso. No diagnóstico de enfermagem, a pneumonia aparece como a troca gasosa prejudicada, a dor aguda, o padrão respiratório insuficiente, a intolerância à atividade, a nutrição desequilibrada, a hipertermia e outros. O diagnóstico conta com exames clínicos essenciais para a consolidação do quadro das pneumonias, como a auscultação pulmonar. A ausculta pulmonar é realizada com o objetivo de ouvir ruídos respiratórios com a ajuda de um estetoscópio. É feita a ausculta da região torácica superior em direção à região torácica inferior, acompanhada de apalpadas para que seja detectado edemas ou sensibilidades. Deve-se auscultar anteriormente, lateralmente e posteriormente sempre que possível. A radiografia de tórax determina a extensão e a localização da infecção. A oximetria de pulso verifica o nível de oxigênio no sangue e o teste de escarro analisa a amostra de fluidos dos pulmões, ajudando a identificar a causa da infecção. Tratamento de pneumonia bacteriana. Geralmente o tratamento ele é feito através de uso de medicações que devem ser prescritas pelo médico de acordo com o micro-organismo relacionado com a doença. No entanto, esta correlação com o micro-organismo não é fácil e nem tão rápido. Por quê? Porque depende de exames específicos para diagnosticar esse agente etiológico. Devido a essa dificuldade com esse diagnóstico etiológico dessa bactéria, o tratamento é instituído via de regra de forma empírica. Dependendo da recomendação médica, o tratamento da pneumonia bacteriana pode ser feito em casa, com repouso e uso de antibiótico de 7 a 10 dias, em média. Em alguns casos, se faz necessário sessão de fisioterapia, recomendadas pelo médico para dificultar a progressão dessa doença, prevenindo complicações respiratórias e ajudando a redução da mortalidade. Em casos mais graves, quando a pneumonia se encontra numa forma mais avançada ou quando o paciente possui algumas comorbidades já pré-existentes, seja ela renal, hepática, então esses pacientes ou pacientes bebês, idosos, eles precisam ser internados para receberem um tratamento mais específico, um tratamento melhor, por via endovenosa, essa medicação. E aí essa internação hospitalar precisa acontecer e algumas medidas de apoio devem ser tomadas, tais como oxigênio suplementar, líquidos intravenosos, auxílio de eliminação para a eliminação dessas secreções, assistência ventilatória se necessário.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, pacientes não internados, sadios, se faz indicação do uso de macrolídeos. O que são macrolídeos? Macrolídeos, por exemplo, azitromicina, como medicação antibiótico. Para aqueles já com comorbidades prévias, é feita a associação de macrolídeos com, por exemplo, um beta-lactâmico, por exemplo, que é a penicilina. Ou apenas uma fluoroquinolona, que é, por exemplo, o levofloxacino. Pacientes já internados, por sua vez, pode ser feito o uso de macrolídeo associado a beta-lactâmicos ou fluoroquinolonas. Deve-se atentar para os horários corretos das medicações para a pneumonia bacteriana. Dos horários corretos. Por quê? Porque os antibióticos, eles atingem um certo nível sérico no sangue. E quando eles atingem esse certo nível sérico, é para fazer efeito da medicação. Quando você deixa passar o horário da medicação, esse nível sérico começa a cair nesse horário. E você pode terminar fazendo complicações, porque aquela bactéria que você estava tratando começa a se reproduzir mais, ou seja, ela fica resistente àquela medicação. Aquela medicação não vai mais fazer efeito, que é o que você não quer. Durante o tratamento com antibióticos, é importante que a pessoa tenha alguns cuidados para que sejam evitadas complicações e que ela tenha uma melhora mais rápida. Então, é recomendado que o paciente fique em repouso. Beba bastante água para se hidratar, para fluidificar essas secreções. E tenha uma alimentação saudável para melhorar o seu sistema autoimune. Outro fator é evitar o estresse, né? O estresse psicológico. E evitar também o estresse físico, evitar o esforço físico. Pois esses fatores, eles diminuem muito a imunidade do paciente e facilita as infecções. É muito importante também que o paciente inicie logo o tratamento. E o tratamento, ele costuma responder rápido, responder bem em até 48 horas. Para os sintomas de febre, enquanto os sintomas de tosse pode ser aliviado de 1 até 4 semanas. No entanto, se essa pneumonia não for tratada logo, ela pode aumentar e os sintomas podem se espalhar para outros órgãos, né? E até levar a óbito. Bom, as principais formas de prevenção são atitudes simples, como, por exemplo, a lavagem das mãos, não fumar, evitar aglomeração e se vacinar. Além disso, os profissionais de saúde devem utilizar os EPIs para evitar qualquer tipo de contaminação. Conforme o Ministério da Saúde adverte, a vacinação contra a gripe, que reduz bastante as hospitalizações por pneumonias e a mortalidade global pela doença. Existe uma vacina própria para a pneumonia, que é a pneumocócia. Ela não é capaz de prevenir todos os casos de pneumonia, mas pode evitar as formas mais graves da doença. Também é recomendado que os grupos de pessoas considerados sujeitos às formas mais graves da doença sejam vacinados, como, por exemplo, as gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a 2 anos, profissionais de saúde, doentes crônicos, presidiários, pessoas com 60 anos de idade ou mais.